voltamos com o segundo bloco do programa O Despertar da Consciência. Se você ainda não adquiriu o seu livro, qual site, Sebastião? O despertardaconsciência.com.br, sebastiãocamargo.com.br ou qualquer um de nossos parceiros, né, a Livraria Cultura, a Saraiva, a Boa Nova Distribuidora, a Candeia, a Aliança e vários outros em todo o país, as livrarias. Então fale com o seu livreiro que está mais próximo de você. Se você tiver dificuldade, ligue para 0 operadora 11 2455 8138 e fale com Neuza Marques também. Se você tiver também dificuldade, você pode ligar para 0 operadora 34 3671 2237 e falar com a Jussara em Minas Gerais também. Sebastião, no começo do programa, o senhor estava explicando sobre individualidade. Aí o senhor já veio com uma nova palavra, uma nova informação, que é a individuação. E tem também o individuado. Agora eu fiquei mais roxa e mais confusa. O senhor explica para a gente, por favor? Por isso que eu vim de verde, que eu estou com a esperança de esclarecer isso até no final do programa. Então, quando nós falamos de processo de individualizar a ação ou individuação, é uma coisa. Individualizar-se é outra. Então, eu vou individuar-me, quer dizer, eu sou um ser individualizado, a soma de muitas facetas e frequências vibracionais de seres e experiências incontáveis, e eu formei o ser individualizado, que é uma porção de todo esse manancial. Agora, o ser individuado, além de ser individualizado, nós estamos todos nós assumindo ou tentando aprimorar uma forma humana. Mas o individuado é o ser que se comporta diferente do outro, apesar de estar no mesmo ambiente, usando a mesma roupa, usando o mesmo cenário. Então, ele se comporta, ele tem um caráter diferente. Então, ele vai mudando a sua atitude atual aqui na ação do consciente, para que ela fique parecida com o seu superconsciente, com o seu Deus interno. Para que não tenha discrepância entre a sua atitude de agora com aquilo que já está aprimorado dentro de si ou com aquilo que se almeja aprimorar. Então é uma atitude harmônica, onde a sua consciência fica em paz e ao mesmo tempo ele não viola o direito dos outros no meio em que se encontra. Então o ser individuado é aquele que não se perturba e nem causa perturbação aos outros que estão à sua volta. Essa proposta de individuação que a mentora fala para nós, ela é uma meta para todos nós? É uma meta, é quase que uma fatalidade, ninguém escapa disso, porque a fatalidade da lei divina, segundo a própria autora, é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida, como conseguir é a opção de cada qual. Embora eu tenha opção, mas a lei vai me tolerar até um X. A partir de um X, onde o amor esgota todas as possibilidades do convite, a dor vem e me lembra que se eu não acelerar o passo, ela me tira os instrumentos, a começar pelo corpo físico através das enfermidades. Então, encarar esse inconsciente com serenidade, ver que o que nós fizemos ontem pode ser desastroso se compararmos com o que nós estamos querendo fazer agora. Ontem, ser virtuoso era matar pessoas, conquistar nações, fazer atrocidades. Eu fui o herói do pedaço naquele momento. Só que hoje não dá mais. Hoje o contexto é outro, o convite é a paz do todo, e agora, por mais que eu tenha esses elementos perturbadores dentro, eu preciso encará-los com serenidade, com naturalidade, porque eles foram úteis, nobres no ontem, para o exercício da inteligência. Eu ainda estava meio movido por instintos, mais para os instintos do que para a inteligência, ainda na inteligência sem os sentimentos, e agora eu estou usando todos esses universos juntos, principalmente no exercício da solidariedade e da fraternidade, no sentido mais amplo. Por isso que eu não me perturbo com o que eu fui ontem, com o que eu fiz ontem, mas quero fazer algo diferente hoje, e o diferente do hoje, que está no meu consciente, vai transformar o meu subconsciente, que esses automatismos instintivos, essas forças emocionais de ontem, e vai com isso, com esse hoje consciente, transformar o meu inconsciente por sua vez e enriquecer o meu superconsciente como ser imortal. Sebastião, Leon Denis, ele afirma que há em toda a alma humana
duas defesas de ação e expressão. Duas esferas. Esferas, desculpa, duas esferas de ação e expressão. O eu externo, que é o que o senhor explicou, e o eu interno, também já explicado nos nossos programas. Qual seria a nossa tarefa, o nosso dever, em relação a estes dois eu? São os dois eus. Eus. O eu interno é o eu profundo, o superconsciente. O eu externo é a personalidade, a alma encarnada, para ser mais exatamente, com seu universo de ação. E eles precisam interagir, se comunicar e se fundir. Então hoje a alma encarnada está agindo mais para agradar o meio, isso somos nós na maioria, do que agradar a sua própria consciência. Então ela quer ficar bem com o externo e às vezes entra em depressão, em conflito com o eu interno. Porque ela faz o que ela não quer da maneira que ela não gostaria de fazer, só porque o meio externo assim exige. O ideal seria eu agir em paz com a minha consciência, não apenas fazer o que gosto, mas amar o que faço, ou seja, onde quer que eu esteja. Porque se eu perceber a situação contrariando ao meu estado consciencial, eu vou medir de forma muito simples qual a necessidade do contexto e do meio em que vivo. Porque eu não tenho o direito de violentar a consciência daqueles que estão à minha volta. Então, se eu já decidi, se eu já consigo viver só de luz, o outro às vezes precisa matar seres humanos para sobreviver. Como tem pessoas que ainda fazem isso em nosso planeta. São canibais ainda e é um estágio evolutivo. Outros ainda sacrificam animais de forma muito violenta, com um prazer de destruir o animal e às vezes alimentando-se do mínimo, como nós vemos na pesca, que é uma das mais violentas, a de alto mar, onde mata-se um tubarão para tirar apenas a barbatana. E com prazer, você vê com a pessoa se satisfaz matando daquela forma, de uma forma, né, que se você não estiver pronto, você fica aterrorizado. E principalmente, se você não estiver pronta, você jamais comerá atum, da maneira que eles são pescados, que eles são sacrificados, da maneira muito deselegante, descortês. Mas é o estágio evolutivo daquele ser. Pelo menos grosseiramente, meio bruto, ele está trazendo alguma coisa para que os demais seres humanos alimentam. Porque matar, já não matamos, mas comer o que já está morto, nós comemos. Então, quando nós entendemos a necessidade de matar para alguns, que ainda lhe dá aquele prazer que ele necessita para aquele momento, para que no futuro ele possa sentir na própria pele essas violências, porque ele vai gerar conflitos em si mesmo, espinhos que vai ferir-lhe a própria carne, aí ele vai perceber que ele deve aliviar um pouco aquela forma e procurar meios mais harmônicos de extrair a pesca, através da pesca, o alimento para muitos, mas sem aquela violência toda. Já não precisa ser mais daquela forma. E até chegar ao ponto que ele não precisa mais de matar e nem de comer o que está morto. E aí, isso é o nosso processo evolutivo. Então, adequar o nosso comportamento de seres individuados em harmonia com os seres que estão individualizados e ainda não estão individuados, que é o que nós falamos que são ainda Maria vai com as outras, ou vaquinha de presépio, onde um vai, os outros vão, porque não tem ainda a capacidade de pensar por si mesmo, de tomar as próprias decisões, principalmente quando sabe que quando tomamos uma decisão, nós temos que arcar com as consequências. Sebastião, mas aí neste caso que o senhor falou sobre a pesca, sobre o atum, não existe, por exemplo, a situação de, nesse caso especificamente, matar é preciso, porque as pessoas ainda consomem tanto peixe, carne bovina, e aí a pessoa que comete esse ato, ela precisa se sustentar. Exatamente. Talvez seja o ganha-pão dela. Então, essa morte que ela está causando neste animal pode ser de uma forma ruim, mas não que vem dela essa agressão, mas porque ela precisa se sustentar a família. Como é que fica essa questão? Tem esse lado que você falou, que ela precisa de sustentar a família, se sustentar-se, mas às vezes não tem essa agressão. Mas há alguns irmãos nossos, e nós já fizemos isso também nesta vida, que nós matamos e temos o prazer de torturar o animal até a morte.
Então, são estados evolutivos. Agora, nós que necessitamos do alimento e não conseguimos mais matar, precisamos compreender esses estágios evolutivos e orar e agradecer a esses seres que, baseado em nossos caracteres de gratidão, de esperança e de conduta de seres individuados, é que nós vamos transferir para o universo deles os futuros caracteres para que eles possam ter uma consciência mais aprimoradas, as consciências mais aprimoradas e iluminadas pelo nosso exemplo, para que eles possam fazer de uma maneira mais harmônica a extração desses alimentos ou desses elementos da natureza. Agora, quando condenamos a situação e às vezes queremos matá-los, porque às vezes nós sentimos essa vontade, nós estamos desenvolvendo a mesma coisa em nós. Não só vamos passar pela mesma situação para ver se faríamos diferente do que eles fizeram, porque a vida vai nos convidar a isso, porque todos os seres que criticam, que julgam, que condenam, não passou ainda de fato pela situação que está condenando. Porque o que já passou e viu como é complexo passar por aquele estágio, já não mais condena, porque já sabe como é complexo passar pela situação. E também consumir aquilo que foi morto naturalmente, acho que também é um pouco difícil, né? Quero fazer um churrasco em casa, eu vou até o açougue, aquela carne que está lá provavelmente não foi de morte natural, mas eu vou pedir para o senhor explicar no próximo bloco, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho.